Esse lugar da capa do vídeo é uma chácara que tem aqui na cidade que eu moro, e é um lugar muito bonito, é um lugar que eu gosto muito de ir. Porém, na última vez que eu fui, eu fui com a minha mãe e aí a gente recebeu uma notícia muito triste, de que meu avô tinha falecido. Ele já estava internado, e aí quando eu fui lá com a minha mãe nesse dia, ele ainda estava internado. Porém, ele mora em outro estado, morava em outro estado. E eu e minha mãe, nós moramos aqui nesse estado, né, que é um pouco distante. Para sair do estado e ir para lá, a gente tem que pegar ônibus, depois navio ou avião. E aí, então ele estava distante, né? A gente não podia estar presente no momento. E aí eu fui pra. Enfim, eu tava aqui na cidade com a minha mãe, estava vivendo. E aí a gente foi nessa chácara, nesse lugar da capa do vídeo, que é um lugar muito bonito, um lugar que a gente gostava de ir porque traz muita paz. E aí hoje eu decidi voltar lá, porque é um lugar que eu sempre gostei muito de ir. Porém, na última vez, a gente foi receber essa notícia do falecimento do meu avô. Não foi fácil, foi muito difícil. E aí a gente estava com medo. A minha mãe ainda não voltou lá. Eu fui hoje, inclusive tirei essa foto da capa do vídeo. E eu pensei, eu tenho que ressignificar esse lugar. Antes era um lugar muito, muito, muito importante para mim, e é um lugar de conforto, um lugar onde eu posso ir para relaxar meu corpo, relaxar a mente. E eu pensei, eu sei que eu vivi um momento difícil aqui. A gente recebeu uma notícia muito triste, uma notícia muito pesada, mas eu posso ressignificar isso. E aí, quando eu estava lá hoje, eu pensei, eu não posso olhar para esse lugar onde eu recebi a notícia e pensar só na dor. Eu tenho que ressignificar isso, eu preciso. E aí eu pensei, em vez de eu ficar pensando na dor de receber a notícia, em vez de me apegar a isso, eu posso me apegar ao fato de quem o meu avô foi, da pessoa de que ele foi. E aí eu fiquei com o sentimento de ter que ressignificar as coisas. E como isso pode mudar tudo. Porque a gente não pode mudar o que acontece na nossa vida. A gente não pode mudar. Mas a gente pode mudar a nossa reação. A gente pode mudar a forma como a gente lida com aquilo. E foi isso que eu aprendi, sabe? Que eu estou aprendendo nessa etapa da vida. E aí eu pensei, em vez de olhar para esse lugar onde eu recebi a notícia, onde minha mãe recebeu a notícia, onde eu via minha mãe correr desesperadamente porque ela recebeu a pior notícia da vida dela, eu posso lembrar de como o meu avô era, de como meu avô era manso, simpático, teve sim seus erros, mas isso não define ele, nossos erros não nos definem. E eu pensei também, eu sempre gostei de vir nesse lugar, e não é agora que eu posso simplesmente deixar esse lugar. Eu olhei ao redor e, sabe, é um lugar que continua lindo, que, sabe, é um lugar que continua sendo um lugar que exala paz, exala tranquilidade. E eu pensei, nossa, eu não posso deixar que a dor me domine. Eu não posso deixar que a dor tire a beleza do lugar. Não posso. A dor não pode vencer. E então, eu fiquei com aquilo. Eu tenho que ressignificar isso. Eita. E aí ficou uma lição de ressignificar sentimentos, ressignificar lugares, pessoas. E é algo que eu fiz naquele momento, estou ressignificando aquele lugar. E, sabe, isso se aplica para muitas outras coisas na vida, muitos outros lugares. E se a gente fosse apegar à dor, se a gente fosse apegar a esses sentimentos ruins, a gente não vai conseguir avançar, a gente não vai conseguir passar por essa fase. Não tão bem, mas as coisas sempre passam. Nada é eterno, né? A folha das árvores caem, morre, nasce outras, os frutos caem, a gente cai, levanta, o tempo passa. E é a vida, né? As coisas passam. O luto é uma fase muito difícil, com certeza. E é uma fase que eu não sei se vai passar, eu acho que nunca vai passar. Não vai passar. Mas é como eu disse, a gente não pode mudar o que acontece, mas a gente pode mudar a forma como a gente lida com as coisas. E ressignificar esse momento, ressignificar aquele lugar, que para mim é muito importante, faz com que seja um lugar de conforto e não de dor. É muito difícil, não é fácil você ressignificar algo que, sabe, ai, foi muito duro, né? É duro, porque passar pela fase do luto é uma coisa muito difícil. A gente não pode mudar o que aconteceu. A gente, se pudesse evitar, nós evitaríamos, com certeza, muitas questões da nossa vida. Mas tem muita coisa na nossa vida que a gente não pode mudar. Eu sei que tem coisa que acontece com você que você não pode mudar. Você pode até pensar, ah, mas se eu tivesse feito isso.
não se apega no que poderia ter acontecido. Se fosse para ter acontecido, teria acontecido. E é muito importante que a gente coloque na nossa cabeça, sabe? Que a gente entenda que a gente pode ressignificar muita coisa. Que a gente pode aprender a lidar melhor com as coisas. Que a gente pode aprender a controlar as nossas reações. Porque realmente tem coisas que a gente não pode mudar. E a gente não vai mudar. Mas a gente pode mudar as nossas reações. A gente pode aprender a lidar de uma forma melhor com as coisas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém, né? Enfim, ressignificar as coisas. A gente não pode mudar a forma como muita coisa acontece. A gente não pode impedir que muita coisa aconteça, mas a gente pode lidar com as nossas reações. É o que a gente tem em controle, né? É o que a gente tem controle. As nossas reações e a forma como a gente lida com as coisas. É só o que a gente tem o controle. Então, sabe, é uma lição da minha vida. Eu quero deixar aqui registrada que a gente não pode mudar as coisas, mas a gente pode mudar a forma como a gente lida com as coisas. E isso faz toda a diferença na nossa vida, porque eu posso, a partir desse momento de dor, me afundar nisso. Eu posso deixar que isso me domine e, sabe, ficar depressiva e não conseguir ir mais naquele lugar que para mim sempre foi um lugar de conforto. Ou eu posso deixar que o momento duro, o momento difícil que eu passei naquele lugar de conforto, tome conta e, sabe, eu fiquei com esse sentimento amargo que vai me maltratar por muito tempo. Então é isso. Nunca se esqueça que, por mais que você não tenha o controle de certas situações, você tem o controle de como lidar com aquilo. O controle de como, sabe, de controlar a sua reação, simplesmente. Que não é tão simples, não é simples, porque há inúmeras situações na vida e a maioria delas não são simples, mas vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E não se esqueça que nada é por acaso. É muito difícil a gente entender isso. Como assim nada é por acaso? Então isso tão difícil realmente tinha que acontecer? Por quê? Pra quê? Eu não sei. Eu não sei. Mas se aconteceu, tinha que acontecer. Por alguma razão, por mais que eu não entenda. Mas se aconteceu, tinha que acontecer. Por mais difícil que seja. É isso. Tchau.